Shalom, irmãos. Estou de volta depois de muitos meses, né? Mas antes de mais nada, peço desculpa pela minha ausência. É que eu estou trabalhando, mas hoje eu consegui separar um tempinho antes de começar a trabalhar para estar aqui, né, gravando esse vídeo aqui para mais um pouquinho, né, do nosso estudo, né, que eu parei, né, mas esse aí é o motivo. Então, irmãos, hoje nós vamos falar das 10 tribos perdidas de Israel, né? Então vamos ver aqui quando isso aconteceu, né? Essa informação se encontra em 2 Reis 17. 2 Reis 17. Então nós vamos falar sobre as 10 tribos perdidas de Israel, né? Mas antes de começar a ler aqui o texto, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Eunice, esse é o canal Plantando a Verdade e sejam bem-vindos, né? E você que caiu aí de paraquedas, se inscreva, se gostar, compartilhe para que possamos crescer, né? Possamos crescer, né? E difundir, né? Essa verdade para todos, né? Então aqui, né, em Oséias capítulo 17, aliás, Oséias não, desculpa, 2 Reis, capítulo 17, é porque eu vou falar do rei Oséias. Então, no ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. Então, aqui a gente vê que são dois reinos, né? Um em Samaria, né? Que onde reinava o rei Oséias, e outro em Judá, onde reinava o rei Acais em Judá, porque eles se separaram, as 12 tribos se separaram depois da morte de Salomão, por causa dos impostos, né, que o filho de Salomão cobrava, aumentou muitos impostos. Então, 10 tribos se rebelaram e se dividiram. Aí elegeram um rei em Samaria, que é o Jeroboão, que é da tribo de Efraim. Aí ficaram 10 tribos de Efraim e 2 tribos de Judá. Então o filho de Salomão não reinou sobre Israel, conforme o profeta já tinha dito que ele não ia reinar sobre Israel por causa do pecado de Salomão. Aí aconteceu isso. Aí o filho de Salomão, Reoboão, ficou com 2 tribos só, Judá e Benjamim, que são as tribos do sul. E as tribos de Efraim são as 10 tribos do norte, né? Então, aqui no versículo 2 do capítulo 17. E fez, tá falando aqui das 10 tribos, né? Das tribos do norte. Aí o rei Oséias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele, verso 3. Contra ele subiu Salmanasar, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhes presentes. Presentes são os impostos. O rei da Assíria cercou Samaria e começou a cobrar impostos. 4. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria,
a cada ano. Como dantes, então, o rei da Assíria, então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Então o rei da Assíria o encarcerou, porque ele parou de pagar os impostos, então ele foi encarcerado. Por que isso aconteceu? Porque Israel caiu na idolatria. Israel caiu na idolatria, então o próprio Deus entregou Israel nas mãos dos seus inimigos, né? E o verso 5, porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou por 3 anos. No ano 9 do rei Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e das cidades do Medos. Então, todas as 10 tribos foram transportadas para a Síria. Foram deportadas, né, para a Síria e também para a cidade dos Medos. E de lá, nunca mais eles voltaram para casa. Não voltaram nunca mais. De lá, eles já foram para outras terras. Aí, depois que cumpriu o período da escravidão na Assíria, eles de lá eles já foram para outras terras, né? E não quiseram mais voltar para casa. E aí consentiram que eles viessem para outras terras que ainda não, a humanidade ainda não havia habitado. Eles vieram para outras terras. E essas terras se chama Azaré, se chamava, né, Azaré, que são as Américas. Já essa informação de que eles vieram para as Américas, você vai encontrar no livro de Segunda Esdras do 13, capítulo 13, do 40 ao 45. Essa Bíblia não tem esse livro não tem na Bíblia evangélica. Esse livro só tem na Bíblia católica. A Bíblia evangélica só tem um Esdras. Então esse livro de Segunda Esdras, que é um apócrifo da Igreja Católica, da Bíblia Católica. E então em Segunda Esdras 13, eu vou ler aqui, do 40 ao 45. O 40 diz: essas são as 10 tribos que foram levadas prisioneiras para fora de sua própria terra no tempo do rei Oséias, que Salmanasar, o rei da Síria, levou cativa, e ele as carregou sobre as águas, e assim eles entraram outra terra, né? Quer dizer, passaram pelo rio Eufrates, né, até chegar no oceano. Mas o 41, mas eles tomaram este conselho entre si de deixarem as multidões das nações e partiram para outro país, onde jamais habitou a humanidade, né, aqui nas Américas. Nunca antes a humanidade havia habitado aqui. Então, esses são os povos originários, né? Foram os primeiros a chegar. Israel foram os primeiros a chegar aqui. O 42. Para que eles pudessem guardar seus estatutos, que nunca guardaram em sua própria terra. Então, eles sabiam que lá não daria para guardar os estatutos. Eles acharam que aqui daria, né? E o verso 43, entraram em Eufrates, como eu já tinha adiantado, né? Entraram pelo rio Eufrates, né? Até chegar ao oceano. E 44, eu vou pular aqui o 44, mas eu vou lá no mais importante, o 45.
pois através daquele país havia um grande caminho a percorrer, a saber, de 1 ano e meio, e a mesma região é chamada Azaré. Então, Azaré era o nome das Américas, né? Antes de Cristóvão Colombo chegar aqui. Inclusive, Cristóvão Colombo, ele descobriu aqui, conseguiu achar aqui as Américas, conseguiu descobrir onde estavam as 10 tribos, baseado nesse livro de Segunda Esdras. Ele se baseou nesse livro para conseguir achar, na verdade ele estava atrás das 10 tribos mesmo, das 10 tribos perdidas de Israel. Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre os povos originários, que eu já adiantei agora, que são as 10 tribos, né? Que são os israelitas, tá? Então, até o próximo vídeo, tá? E fiquem, né, com a proteção do Altíssimo. Shalom.